Uma coisa que preocupa toda a população, né, em geral, ou deveria preocupar toda a população, é água. Né? A gente vê até filmes aí apocalípticos, uns filmes tipo Mad Max Eu da ia te falar do vida, Mad Max. né? Isso é muito. Fim do mundo, ou falta gasolina, ou falta água. Né? Já teve, inclusive, se eu não me engano, foi na Europa Oriental, muito tempo atrás, a Guerra do Balde d'Água. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a gente, de alguma maneira, está iniciando uma batalha, não pelo balde d'água, mas pela água na nossa torneira. Por quê? Lagoa dos Barros, né, especificamente. A batalha com relação à estação de tratamento de esgoto, ela ganha um cenário diferente a partir do momento que as autoridades competentes falam, né, que o abastecimento de água de Santo Antônio, muito provavelmente daqui 20, 30, 40, 50 anos, pelo menos, vai depender muito da Lagoa dos Barros. E aí tu mais uma vez puxou o assunto, né, em outras oportunidades, outros vereadores também puxaram esse tema. Tu está tentando promover uma audiência Uma audiência pública. Qual é pública. que é a ideia, Canário, para ver se... Tiago, é que né, a gente teve, há pouco, eu estava de presidente ainda, a gente teve uma audiência com o presidente da Assembleia, Adolfo Brito, né, onde falava justamente sobre a água. Uhum. E naquela audiência ficou uma coisa assim meia, sabe, porque na realidade, né, hoje a Lagoa dos Barros é o último manancial de água que a gente tem, água doce, água potável, que no caso a nossa região tem. Então, se a gente pensar num futuro que pode ser próximo, né, a gente tem que tentar preservar de alguma forma. Né? E aí o que né, surgiu? Eu, em conversa com o deputado estadual Guilherme Pazin, que é um dos poucos deputados que assumiram essa briga, né, porque também tem isso, né, tem a parte política, né? Então que ele assumiu essa briga. Qual era a ideia? A ideia era da gente proporcionar uma audiência pública para trazer esse assunto, até mesmo para a gente debater com as pessoas envolvidas, a comunidade, apresentar, né, a sua defesa, conhecer melhor o processo, porque uns dizem que a Corsã tem licença, outros dizem que a Corsã não tem licença, outros dizem que por um motivo ou por outro as coisas não acontecem dessa forma, porque tem envolvimento político, tem... Então, né, econômico também. Então, nada melhor, né, que uma audiência pública para ouvir essas pessoas, ouvir os envolvidos e ver o que cada um tem para falar a seu respeito nesse dia. Tu acha que vem? Pessoal da EGEA? Cara, eu vou te dizer, a Assembleia, eles estão envolvidos, né? É o Conselho da Assembleia, Conselho do Meio Ambiente, que está envolvido. Acredito que eles vão, né, chamar, pelo menos eles perguntaram quem a gente pensava em chamar, a gente pediu para chamar Corsã, a gente pediu para chamar todas as pessoas envolvidas. Então vamos ver agora se eles realmente vêm, né? Para que a gente consiga, pelo menos, explicar melhor para a comunidade, entender um pouco mais o processo, até mesmo para saber como é que anda esse processo. Porque se tu for conversar com as pessoas que hoje de Santo Antônio defendem essa causa, eles têm uma dificuldade muito grande no processo. É um processo longo, é um processo enorme, onde é através de liminar para cá, liminar para lá, um derruba liminar, o outro caça liminar do outro. Então, sabe, eu acho que é o momento. É o momento da gente receber e entender. Né? Se der para a gente fazer alguma coisa, tranquilamente. Então eu quero já de imediato agradecer ao deputado, né, que nos atendeu na Assembleia, marcou uma audiência com o presidente da Assembleia, o Adolfo Brito, o Guilherme Pazin, e dizer que, né, ele está grudado nessa causa, assim, ele está... Eu até, na vinda para cá, eu liguei para ele, só que ele estava entrando numa reunião, ele não poderia... Que eu queria que ele tivesse a oportunidade de falar ao vivo, né, se a gente conseguisse fazer uma ligação por telefone, isso aí, de alguma forma, que ele entrasse ao vivo para falar um pouquinho mais também sobre isso. Né? Mas, infelizmente, ele não pôde, mas que eu disse para ele que eu iria levantar o nome dele aqui como uma das pessoas que estão à frente dessa causa também. É interessante que tu toca num tema que pouca gente quer assumir esse compromisso.
E isso me chamou a atenção, não tem mais nada a ver, mas que quando teve aqui o Henrique Sírio falando sobre os jipeiros e tudo mais, né? E aí ele destacou isso, disse, a história dos jipeiros, que é uma briga, né? Porque a legislação hoje em dia multa eles por causa do pneu, mas é o pneu que faz com que eles consigam tirar o pessoal no dia de enchente depois. Né? Não pode ter o guincho, mas é o guincho que depois a Defesa Civil usa. E assim por diante. E aí ele disse, e nenhum deputado até hoje abraçou de verdade essa causa. Né? Então, quando tu fala isso, me chama a atenção nesse sentido. Quer dizer, falta às vezes... O que falta, Canário? É coragem? Não, que, queira ou não queira, né? Todo mundo é político. A gente é política, né? A gente trabalha com a política. Eles são políticos. Então, são causas que vêm de desencontro a algumas pessoas. E vindo em desencontro de algumas pessoas, tem aquela questão, né? O que eles vão pensar de mim a respeito disso? E aí tu fica naquele trabalho mental ali, né? O que eles vão pensar? Que tem os a favor e tem os contras. Sempre vai ter, né? Sempre tem uma divisão de opiniões ali. Então, essas divisões é que a gente vê que ele assumiu isso aí, entendeu? Eu até no dia que eu fui lá conversar com ele, né? Eu levei, né, levei o pessoal daqui, levei a Ana Clara, levei a Lang, lá, a Sueli Lang, foram comigo lá na audiência que a gente teve com o Adolfo Brito, onde a gente já interpelou sobre a licença, né? A gente não recebeu a resposta da Assembleia. E aí, automaticamente, eu despelhei o Guilherme, o negócio é o seguinte, eu acho que a gente tinha que fazer uma audiência pública em Santo Antônio, pelo menos, para ver o que está acontecendo aqui. Se realmente tem licença, não tem licença. Se tem licença, beleza. Se não tem licença... A gente já nem mais sabe o que que daí tu não sabe mais o que tu fala. Na realidade, tu não sabe se tu defende, tu não sabe se apoia. Então, vamos tentar clarear dessa forma. Eu acho que a melhor forma é assim, né? É fazer com que a gente não tenha a data marcada ainda, mas deve ser no mês de abril. Hoje, eu conversando com ele, ele acha que pelo meados de abril ali, a gente vai marcar e a gente vai passar essa data e convidar as pessoas para que prestigiem. Vai ser na Câmara de Vereadores aqui em São Antônio, vai ser fácil de acesso, vai ser bem tranquilo. Ô André, da tua bancada, dos teus deputados, enfim, dos teus contatos, assim, chegou já a levar esse tema também? Na verdade, esse tema veio para mim por meio do assessor, o Aloysio, que é um dos assessores do deputado estadual Gustavo Vitorino. Ele disse, André, a gente ficou sabendo dessa causa, só que eu havia comentado antes com a Aline, que era uma outra assessora dele, que já tinha pedido, olha, entra em contato quando a gente fizer uma reunião com o deputado. Acredito que por ele não terá problema nenhum, porque ele é um grande defensor. Parece que ele já andou se envolvendo até na causa em Tramandaí, que estão querendo despejar lá, contra esse tipo de coisa. Eu não consegui ver, eu não lembro agora. Se saiu a liminar ou foi cassada a liminar de Tramandaí. Eu não lembro, eu vi e não prestei atenção. Até isso aí é uma coisa interessante a gente ver. Até eu ia saindo de casa, eu me lembrei disso. Lá houve uma mobilização, eu diria que maior até do que a de Santo Antônio, talvez semelhante com a que teve alguns anos atrás aqui em Santo Antônio, né? Fizeram um abraço, inclusive liderado pelo Paulinho Ricoli, né, atual secretário de Cultura, que esteve aqui na Sala é Nossa, inclusive, lá em janeiro. Enfim, o pessoal dos caiaques fez um movimento também, e assim por diante. Mas um dos árduos defensores, pegando esse gancho aí dessa situação lá em Tramandaí, é um dos que era servidor aqui da parte da fiscalização, que é o tenente Paulo Marques. Ele tá lá junto com o vereador eleito lá, que ele ajudou muito, e estão lutando muito contra essa causa aí também do despejo de dejetos lá em Tramandaí. Pois é. Então são situações que alguns deputados têm visto que muitas vezes a questão política, né, não é o que vai preocupar eles, é o que a população acha. Em suma, a maioria da população é contra que despejem, tanto em Tramandaí como em Osório. Muitas pessoas até de Osório nos apoiaram, né, nas causas aqui, dizendo que estão do nosso lado. Não é pela cidade em si, porque lá se trata do político querendo despejar.
em conjunto com a Corsã, fizeram, né, tudo por baixo dos panos, e não a população de Osório em si concordando com isso. Então, acho que é uma das causas que até chegou para mim, como eu te disse, por meio do assessor lá, que eu disse, André, eu tô sabendo da situação, tem uma senhora aí que defende muito essa causa, e me mandou contatos dela. Eu disse, não, a gente já tá por dentro, gente. Diz ele, olha, o deputado teria o maior prazer, mas eu disse, olha, eu já havia falado com a outra assessora antes, ela disse que vamos ter que marcar uma reunião, que o deputado tem interesse sim em atuar conosco. Então, eu espero que ele se junte ao deputado Guilherme Pazin, e a gente tenha mais uma força, né? E acabar com a demagogia, digamos assim, de certos políticos que se dizem defensores de Santo Antônio. Nós temos aí certos deputados estaduais que se dizem, eu sou de Santo Antônio, sou nascido lá, sou do Monte Negro, da divisa da Lagoa, onde tem um ponto de visão estratégico da Lagoa, para mim um dos pontos mais lindos. E depois, na hora de atuar por Santo Antônio, na hora da campanha é uma coisa, na hora do pega para capar, tiram seu cavalinho da reta, da chuva, que nem dizia minha avó. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que começar a repensar na hora do voto e ver quem defende as causas que promete mesmo na campanha. Ou pelo menos venha dar uma satisfação do porquê que não. Porque às vezes não dá para fazer tudo como a gente mesmo havia conversado no começo, né? Alguma coisa estranha ou indevida, né, nessa situação toda deveria ter, porque senão não ia fazer por baixo dos panos. Eu tive acesso ao relatório completo do deputado Paulo Borges, de 2009, falando sobre a situação em 2008. Na verdade, ele foi inculcado pelo Zezo, né? O Zezo que foi atrás e conseguiu uma audiência pública na época, que inclusive o Osório não quis comparecer, não mandou seus representantes, mas a Corsã mandou. Eles, até o prefeito atual, que era o prefeito da época, o Romildo Bolzan, ele disse que, na verdade, foi uma coisa que a FEPAM tinha dito que ali era o melhor local. No próprio relatório fala exatamente o contrário, que, na verdade, o Osório fez toda a decisão por meio da prefeitura e a FEPAM somente avalizou. Ele, o Osório e a Corsã. Tá? Então tá no relatório completo de 2008 do deputado Paulo Borges, eu tenho ele em PDF, quem quiser pode me pedir nas minhas redes sociais, passo pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Bom, é um assunto que rende muito pano para manga. Nós temos, inclusive, um podcast que foi feito, acho que de número 5 ou 6, tá? Lá no comecinho do A Sala é Nossa, que foi com o Dr. Luciano Amorim, com a Ana Clara Maciel, que são dois que estão, né, liderando isso de forma civil, vamos chamar assim, né? E o Dr. Luciano tem um relatório lá de não sei quantas mil páginas já feitas. Então, bom, pessoal, quando tiver a data, a população é convocada também a participar, claro, né? Todo mundo. Acho que é fundamental que a gente tenha essa consciência, né? Porque mudou o patamar, né, Canário? Quando a gente falava antes da Lagoa, era o lugar da gente ir lá se refrescar, relaxar e tudo mais. Só que quando vem esse cenário de, a gente não sabe se ali o Chico-Lumã ali se vai continuar tendo água boa, né? A enchente mudou muita coisa do leito do rio já e tal. Então começa assim, uma população de quase 50 mil habitantes que começa a se preocupar, risco, né? Sim. A gente não sabe até quando o lençol freático também vai ter condições, né, e tudo mais. É uma preocupação, que nem eu falei no início, né? É uma preocupação de futuro. A gente não sabe, que nem tem o ditado, né? Futuro a Deus pertence. Mas por que estragar uma coisa que tu tem, né? Acho que se tu tem um manancial legal, se tu tem uma água potável, por que estragar a água potável? O Osório tem várias lagoas que eles podem levar para lá. Não precisa vir dos barros. Tudo bem que queira ou não queira, eles também são donos, né? Porque tem uma parte deles. Mas mesmo assim podia. E serve até para eles essa água no futuro. Quem sabe? A gente não sabe o que pode acontecer. Né? Pode vir até eles precisarem ter essa necessidade também da lagoa. Pois é. Nesse momento, tá funcionando ou não tá? Cara, uns dizem que tá, outros dizem que não tá. E aí, essa semana eu conversava com um que me disse, cara, tá saindo um negócio amarelo lá, não sei o quê, mas a gente não nota ali, né, tudo. E pra Lagoa, esse ano, ela foi liberada, né, pra banho e tudo. Então, até que ponto as coisas estão influenciando, a gente não sabe. Sim. E eu acho que precisava, né, é que é muito, como é que eu vou te dizer, é muita justiça, é muita coisa envolvendo. Então, de repente, para te ter uma
uma certeza de que as coisas estão acontecendo, tu precisa entrar com mandato, tu precisa fazer alguma coisa, tu precisa fazer... Porque está num enrosco tão grande que a gente já não sabe mais o que está acontecendo. Sim. Né? Uns falam que sim, outros falam que não, então é bem complicado. Por isso que eu digo, nada mais que uma audiência pública para tentar resolver, porque aí, por exemplo, a Corsã vai dizer, está funcionando. Não está acontecendo nada como estava previsto. A água sai 90% limpa. Quer dizer, isso tudo a gente vai ficar sabendo nesse dia. Né? Tem convite para os pesquisadores também das universidades? A gente não, como a gente não tem a data, né? A gente não. Mas a ideia é trazer. A ideia é trazer todo mundo. Todo mundo que tiver. A gente até quer passar para. Né, eu quero passar para os amigos da Lagoa, né, que eles têm um grupo que eles divulguem para os conselhos, que eles divulguem para todo mundo. A ideia é que venham até mesmo para tirar as dúvidas, né? Para perguntarem, dar as opiniões, dizer o que vai estar acontecendo, o que pode acontecer, porque o André estava presente nessa esse Abraço da Lagoa, acho que foi em, não sei, novembro, acho que não sei, foi novembro, dezembro, não lembro. Isso, foi logo depois. A gente estava lá e todo mundo falando, né? Que daqui a pouco a Lagoa vai ficar rasa, já ela não é muito funda, mas vai ficar cada vez mais rasa, vai ficar cada vez pior, e aí tudo fica difícil, né, Tiago? Então a gente não porque vai, queira ou não queira, vai mexendo, né, com as coisas. Então a gente tá nessa pegada aí, para ver se dá tudo certo. Deixa eu, inclusive, registrar aqui a presença, pela primeira vez numa Sala é Nossa, aqui nos bastidores, o Claudinho Franken, assessor de comunicação lá da Câmara de Vereadores. Claudinho está sempre nos ajudando, né, a marcar as entrevistas, os bate-papos com vocês, a gente buscar assuntos, pautas interessantes aí para o pessoal de casa. Mas hoje o Claudinho veio aqui também, né, nos dar uma mão na divulgação e tal. Então, obrigado, Claudinho. E o Cláudio já fez uma pesquisa aqui para nos ajudar, que diz assim, ó, Justiça Federal nega liminar para suspender licença para o lançamento de efluentes de esgoto no Rio Tramandaí. Suspensão de obra da Corsã foi solicitada pelo Ministério Público Federal e Estadual, mas o juiz entendeu que o emissário atende às exigências legais. Né? Lá em Tramandaí há uma comoção muito grande também por conta dos botos, né? Tem um monte de coisa. Da pesca compartilhada. Eu vi ontem até um post do pessoal ali na... Como é que chama? É Canal do Camarão? Do Imbé ali, tu fala? Não, no canal aquele onde tem os canos da Petrobras. Sim. Ali é um canal, é uma vila de pescadores, onde eles pescam camarão. É o Rio Tramandaí. Sim, mas chama Canal do Camarão, ou coisa assim. Ponte do Camarão. E ali eles pescam camarão, sim, inclusive, né? Então, o pessoal mostrando, dizendo, isso aqui não sabemos mais se essas famílias vão ter o sustento delas daqui a algum tempo. É aquilo que eu te falei, né? Queira ou não queira, quebra uma cadeia de um monte de situação, né? Tanto econômica, social, tudo, né? Queira ou não queira, é um problema, né? Porque assim, a gente sabe, né, que o esgoto é um problema gigante. Muito. A população mundial está aumentando. Eu sempre digo, o povo tem que parar de fazer tanto filho, né? Mas do jeito que estão fazendo, tem que se achar a solução. Né? O problema é que não há um debate, me parece, aberto realmente. E o Tramandaí, quer dizer, Xangri-Lá está querendo vir para Tramandaí, né? Não é nem Tramandaí. Sim, já está tudo pronto. É Xangri-Lá, né, que está vindo. Quer dizer, uma outra cidade vindo. Dos condomínios. Entendeu? Joga no do vizinho. Fizeram com nós. Entendeu? Então é complicado isso aí, né? Sim. Por que não Xangri-Lá não leva, então, mar adentro, se é o caso? Xangri-Lá tem a Lagoa dos Quadros. Ali. Sim, tem várias lagoas. Só que eu conheço bem ali, eu morei 7 anos. É isso aí. É uma situação, né? Deixa eu ver